Veja só, Lucas, é um fato. Hoje aqui não teve nada fácil, né? Aqui é só pergunta Quando a difícil. gente traz uma fera, doutor, então Aqui é só pergunta é só difícil. quem tem as melhores respostas, sem dúvida. Difícil, né? Ele lembrou, acho que ele lembrou do caso de Valmir. Disse, não, eu vou emparedar, né? Eu vou colocar uma coisinha aqui para apimentar. Meu Deus do céu. Mas veja só. A primeira coisa é o seguinte: ela pode ser candidata. Então, o registro de candidatura dela, porque existe essa celeuma, se ela pode ou não pode. Ela pode ser candidata. Ela pode requerer o registro de candidatura tranquilamente. É um direito que assiste a ela. Então, a primeira coisa que eu acabo de desmistificar aqui no seu podcast, acho que eu não falei em nenhum momento de forma tão... Vou trazer tantos detalhes, porque quando a gente está na entrevista de rádio, de fato, o tempo, né, os assuntos, enfim. Aqui eu tenho tempo de explicar de forma mais pormenorizada a situação. E também não posso entrar em muitos detalhes, porque é um caso concreto e eu não posso analisar Sim. sem ter conhecimento de provas. Né? Exatamente. Mas eu posso falar em um contexto geral, tanto o caso da dona Carminha, lá, a deputada Carminha Paiva, quanto o caso Danilo que você citou e o caso de São Cristóvão também. O que é que acontece? Em todos esses casos, essas pessoas podem sim requerer o registro de candidatura. Não existe nenhum impedimento. Então, às vezes tem essa ideia, não, porque ele é parente, ele é genro de determinada pessoa que exerce um cargo público, ele não pode. Pode. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, inquestionável. O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer uma impugnação ao registro de candidatura, dizendo, olha, essa pessoa tem uma inelegibilidade pelo fato dele ser parente do prefeito atual, que foi reeleito, e nessa condição essa pessoa é inelegível. Aí é outro momento que se abre uma discussão dentro do registro de candidatura, por meio dessa impugnação, para comprovar ou não se aquela impugnação, se aquela afirmação, ela é ou não verdadeira. E aí a gente vai estar tratando especificamente com provas. Nesses casos, né, nos 3 casos de um modo geral, apenas em dois casos, no terceiro me parece que é algo mais objetivo, né, eu não sei se existia ou não o casamento e houve a separação durante o mandato, aí já é outra situação a se analisar. No caso da união estável, a gente parte para uma questão probatória. Né? O pessoal especula muito, né? Porque você consegue afirmar. Né? Não, todo mundo sabe, é ou não é. Só que o que acontece? A gente vai analisar isso de forma pormenorizada com as provas nos autos. O que é que comprova? Aí a gente vai para a Constituição. A Constituição ela trouxe a figura do casamento e a lei, consequentemente, ela ampliou. Né? Hoje a gente tem diversas formas, né? Diversos conceitos de família. A família monoparental, então tem a família onde é a família de casais homoafetivos. Então, o conceito de família ele foi ampliado. E aí nós tivemos a construção da união estável, que é quando se une um homem e uma mulher, a própria Constituição traz dessa forma, um homem e uma mulher. Então, a gente já houve uma flexibilização de decisões, né, no sentido de pessoas do mesmo sexo também formar esse núcleo familiar, mas a lei fala da união de um homem e de uma mulher com o objetivo de constituir uma família. Então, é bem amplo. E aí a legislação traz isso e ele diz o seguinte, que esse objetivo tem que ser público. Tem que ser público. Então, diante dessa construção, a gente se depara com diversas situações e essa amplitude do conceito de família. Nesses casos que você me trouxe, eu vou precisar comprovar que, de fato, nós temos uma união estável ali verdadeira. Porque nem sempre o que está ali, aquela relação, é uma união estável, tem status de união estável. E aí, como é que eu consigo trazer, talvez, comprovar isso? Quando a gente está no direito civil, a gente tem alguns tipos de prova. O que é que a gente observa? Quando eu sou advogado na área do eleitoral, mas, obviamente, tenho uma amplitude, meu escritório advoga com diversas outras causas. Né? Eu que gosto de fazer e tenho uma especialidade no eleitoral. E aí, o que acontece? O que é que a gente observa? É a necessidade de comprovar que aquelas pessoas tinham a vontade de constituir uma família. Por exemplo, uma conta bancária conjunta, você já induz. Né? Contas no mesmo endereço, você já acaba induzindo. A gente pode ir para a rede social daquela pessoa e encontrar informações que comprovem isso.
Se você declarar imposto de renda, você vai ter, né? Imagine, claro que é benéfico você declarar a pessoa, né, o seu dependente no imposto de renda para você abater. Então, não faz sentido um casal viver e não estar no imposto de renda. Você pode também, consequentemente, estar como dependente de um plano de saúde. Todos esses passos que eu estou colocando, eles são, de forma ampla, meios de comprovar uma relação, né, que denotam uma união estável. Eu trouxe alguns exemplos. Filhos em comum é outro exemplo. Quando você tem viagens, né, quando você tem diversas outras situações que acabam linkando aquela condição. Então, eu tenho como comprovar. E aí, nos registros de candidatura, vai haver esse questionamento. Não é só a alegação. E aí eu trago, por exemplo, como eu citei, a amplitude do direito de família. Eu trago a questão do namoro qualificado. Vou dar um exemplo claro. Eu não sei se aplica ou não, é uma questão que eu digo que vai se analisar no caso concreto, mas esse julgamento ele vai necessitar de minúcias, né, de detalhes. E aí eu vou trazer o exemplo do que o STJ passou a entender como namoro qualificado. E as pessoas vão analisar se tem ou não. Por exemplo, 2 jovens, né, um rapaz e uma moça, eles passaram no vestibular e eles estão morando em frente à Universidade Tiradentes. Vou até ilustrar, eles estão morando em frente à Universidade Tiradentes. Ambos estão fazendo o curso de odontologia. E aí eles saem pela manhã, o curso é integral, eles saem pela manhã, só voltam à noite para casa. Passam o dia todo junto. Né? Eles passam o dia todo junto na faculdade. Quando saem, cada um mora no seu apartamento, no mesmo prédio. E o que é que acontece? Quando eles voltam juntos, acabam que um vai para a casa do outro, e ali eles vão jantar, eles vão comer alguma coisa, acaba dormindo na casa da pessoa, e isso daí se perpetua. O curso são 5 anos. Digamos que eles vivam nessa condição durante quase todo o período do curso. Então, é público e notório no Instagram deles que eles têm uma relação, eles vivem colados, moram juntos, eles coabitam. Existe a coabitação, existe a morada junto. E aí, dentro desse tempo, um olha para o outro e diz, vai pagar dois aluguéis para a gente estar morando junto? Não vamos pagar não faz sentido. Então, diga à sua mãe que não pague não, seu pai, você mora aqui comigo. E aí eles começam a morarem juntos. Né? E aí as fotos no Instagram, às vezes as contas que vão para a mesma casa, declaração de amor. Só que o curso chegou ao final. Né? A menina ela não é sergipana, né? A menina veio da Bahia. E aí chegou ao final. O pai dela é odontólogo, só está com o consultório, tá todo pronto aqui. Ela disse, eu vou embora. E a partir daquele momento, a união deles acaba se desfazendo. Aí a pergunta é, existia uma união estável? Né? Porque todo esse contexto, né, aparentemente, nós temos uma união. Moravam na mesma casa, ele pagava a conta, ela pagava condomínio, faziam a feira juntos, usavam o mesmo carro, viviam 24 horas, viajavam, 5 carnavais juntos. Então, assim, eu posso alegar, afirmar, e aí, se você quiser incrementar, eu posso trazer o seguinte, um deles morreu. Né? E aí, tinha direito a diversos bens, digamos que não tivesse pai, tivesse uma herança. Eu posso me habilitar e dizer que sou companheiro daquela moça. Então, todas essas celeumas que as pessoas respondem de uma maneira tão simples, não é? Então, assim, vai demandar de uma análise dentro do processo para que eu possa, de fato, comprovar. E aí, comprovando a união estável, aí eu teria uma vedação, a pessoa seria, de fato, inelegível, e se eu não comprovar a união estável, consequentemente, caso eu vença a eleição, eu vou concorrer. São situações que são pontuais. Só para finalizar, talvez, o exemplo, é o prefeito itinerante, né? O prefeito que acabava se elegendo e reelegendo em uma cidade, por exemplo, aqui é Aracaju, né? Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. Então, o cara era eleito e reeleito na Barra dos Coqueiros, se agora eu vou mudar meu domicílio eleitoral e vou ser candidato a prefeito em Nossa Senhora do Socorro. Pode. Aí, a lei não traz obrigatoriedade, não traz isso. Aí todo mundo se depara, poxa vida, o que aconteceu? Nós temos um prefeito itinerante. E aí a gente vai para o espírito da legislação. O que é que a lei veda? A lei veda a continuidade daquele núcleo familiar no poder. E aí o terceiro mandato é que é impedido.
Aí disse, não pode prefeito itinerante, não. Mesmo que ele mude, ele não pode pela terceira vez se ele tiver naquele limite. Não, mas é outro município agora, o cara vai ser prefeito. Então, a legislação eleitoral, por si só, ela não consegue abarcar as mudanças, né? O movimento, as questões sociais, elas mudam rapidamente e, sem dúvida, nós temos uma legislação ainda, né, bastante, uma coxa de retalho. Nós temos um código eleitoral no Congresso demandando uma aprovação, nós temos um código que ainda é lá de 1964. Então, essa disparidade, o Código Eleitoral fala, Lucas, de cédula, né? De voto no papel. Então, essas questões que são amplas e são casuísticas, acontecem nos casos, vão ser analisadas dentro do caso concreto. E aí essa decisão, consequentemente, acaba sendo, né, pontuada e posteriormente utilizada. Doutor Wesley, a gente está chegando no nosso horário. Pior que